Bom dia, Pai do Senhor, os irmãos. Hoje é um dia especial, estamos aqui para comemorar os nossos 10 anos de Igreja Batista Orla Sul. Ao mesmo tempo, nós podemos olhar para trás sobre tudo aquilo que nós já fizemos em termos de preleções aqui. Nós começamos em janeiro falando sobre gratidão, olhando para trás, né? Lembrando de 2021 e agradecendo a Deus o que Ele tinha nos proporcionado e ter nos ajudado. E em fevereiro começamos com uma série de mensagens sobre oração. E hoje vamos mais ou menos juntar as duas coisas e vamos falar de gratidão por ser o nosso aniversário e ao mesmo tempo falar um pouquinho de oração para fechar aquilo que nós começamos com essas 4 séries de mensagens que fizemos sobre oração. E eu quero começar dizendo assim, na verdade existe um grande benefício em se ter mais de 60 anos de idade. Bom, existe várias desvantagens também, mas existem alguns benefícios. E um desses benefícios é a gente poder ter histórias para contar, viu? Ter histórias para contar da nossa juventude desmiolada, aventureira, uma juventude muitas vezes afoita, arrogante. Não é assim? Eu tenho certeza que todos que estão aqui podem olhar para trás com um sorrisozinho nos lábios e dizer assim, quanta besteira eu fiz naquela época. E aqui eu quero falar especificamente de uma besteira que eu fiz, né? Porque é melhor a gente falar da besteira da gente do que das dos outros, né? Com certeza absoluta, né? Alguém aqui já passou pelo desprazer de estar numa praia nadando e ter uma cãibra daquelas bem fortes que você não consegue sair do lugar? Não. Eu já passei por isso e outras pessoas aqui também já passaram. E na verdade assim, o pior de tudo isso foi o contexto em que isso aconteceu comigo. Eu vou ser bem rápido porque a gente está com várias coisas para fazer hoje aqui ainda no nosso aniversário. Mas eu vou ser bem rápido contando essa história. Era 7 de setembro e eu tinha um piquenique da igreja, aqui a qual eu pertencia. Eu estava doido para ir para esse piquenique, porque na verdade eu estava paquerando uma menina lá. E aí perder aquele dia era difícil demais. Mas mesmo assim eu tinha sido colocado como de guarda no quartel, enquanto os meus companheiros voltavam no dia 7 de setembro, do desfile do dia 7 de setembro. Mas se eu ficasse esperando que eles voltassem ao meio-dia, eu perderia o passeio. Porque o passeio começava às 7 horas da manhã, era um ônibus que sairia da igreja e iria para a praia naquele dia. Então, o que foi que eu fiz? Assim que meus companheiros saíram para ir para o desfile, eu, perna para que te quero, fui-me embora com o passeio da igreja, ávido por estar ali junto com os meus amigos e paquerando aquela menina que eu queria. E é nesse cenário, a essa altura dos acontecimentos, já lá na praia, sem nem pensar que isso poderia dar uma cadeia braba para mim quando eu voltasse, né? No dia seguinte, era um final de semana, né? Eu voltaria na segunda. Enfim, eu resolvi mostrar minhas habilidades náuticas. Eu nunca nadei direito, diga-se de passagem. Mas você ia lá para dentro, para o fundo, né? Depois você voltava, né? E era a forma de impressionar. E foi numa dessas que eu fui e estava tentando voltar que a cãibra me pegou. Me pegou e pegou direitinho e eu não conseguia sair do lugar de jeito nenhum. Meu irmão, é uma sensação ruim demais. É triste. É complicado. E você tenta alcançar o fundo, não tem fundo. Você fica naquele desespero. E aí me apareceu uma grata, maravilhosa mão amiga de um rival que estava paquerando a mesma menina que eu. Ai, Deus. E não fosse a mão salvadora do Marcos, eu nunca jamais vou esquecer o nome desse rapaz, que não me deixou afogar para ganhar a parada, que me tirou de lá. E eu creio que todos nós aqui já passamos por situações em que nós precisamos de ajuda, ok? Todos nós. E existe um famoso texto bíblico que diz assim: Ebenezer até aqui nos ajudou o
Senhor. Não é assim? Ou seja, esse texto bíblico ele está falando de uma bênção que podemos contar com a ajuda de Deus. No entanto, é preciso a gente contextualizar esse tema. Primeiro, Ebenezer significa apenas pedra de ajuda. Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. A gente confunde muito isso, né? A gente sempre emenda as duas coisas, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, como se fosse uma frase só, ou como se até aqui nos ajudou o Senhor fosse a tradução de Ebenezer. Não é. Ebenezer significa pedra de ajuda. E em seguida, Samuel diz, até aqui nos ajudou o Senhor, ok? Em segundo lugar, Ebenezer não era apenas, na verdade, essa pedra que Samuel resolveu erguer como uma forma de gratidão em nome do povo de Israel, mas Ebenezer também era o nome de um campo de guerra, porque Ebenezer significa apenas pedra de ajuda. No primeiro Ebenezer, nós não temos um só Ebenezer na Bíblia, nós temos 2 Ebenezer na Bíblia, pelo menos, não é? Em Samuel. No primeiro Ebenezer, Israel sofre nesse campo de guerra uma das mais trágicas derrotas do povo de Deus. E no segundo Ebenezer, esse agora de Samuel, que eu vou ler com vocês, existe uma grande vitória do povo de Deus. Na maioria das vezes, nós lembramos apenas do segundo Ebenezer e não temos conhecimento do primeiro Ebenezer. Se eu perguntasse aqui quantos Ebenezer você já leu na Bíblia, você dizia, não, provavelmente somente essa pedra que foi erigida como uma gratidão a Deus e nada mais. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 7, versículos de 2 a 13, onde nós vamos ler assim: a arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período todo, Israel lamentava à espera de alguma ação de Deus. Preste bem atenção nesse texto. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Foi o que eu li até agora. A arca permaneceu em Kiriat Jearim. Kiriat Jearim era uma cidade, não é? Chamada Cidade das Florestas, na verdade, é a tradução. E ela permaneceu ali por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período todo, Israel lamentava à espera de alguma ação de Deus e não tinha nenhuma ação de Deus. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Astarote era um ídolo também. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam e somente a Ele. E então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhes disse: reúnam todo Israel em Mispá e eu orarei ao Senhor por vocês. E eles se reuniram em Mispá e tiraram água do poço e derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram o seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não pare de clamar ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. Então, Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. E naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Gessana, e deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. Que Deus nos abençoe
na compreensão e nas lições que Deus vai nos ensinar através desse texto. Ore comigo. Muito obrigado, Paizinho Santo e Deus de amor, pela Tua presença em nossas vidas, especialmente nesse dia para a Tua igreja. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor. Usa-me como instrumento em Tuas mãos e muito obrigado pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez, no nome e no amor de Jesus Cristo. Que o Teu Divino Espírito Santo possa preencher esse lugar, possa encher as nossas vidas, possa nos proporcionar verdadeiramente um encontro contigo. Que esse lugar seja palco do Teu Espírito Santo atuar nessas vidas e nas vidas que vão nos ouvir através das mídias sociais, no nome de Jesus. Amém? Nós queremos falar hoje com os irmãos sobre um Deus que é a nossa pedra de ajuda e que pode nos ajudar no passado, no presente e no futuro. Entenda bem uma coisa que eu vou dizer aqui. Nós temos um Deus que Ele nos ajuda no passado. E aí você vai ficar comigo assim, como é que Deus nos ajuda no passado? Vejam bem essa expressão, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. O texto diz assim, até aqui nos ajuda o Senhor? Não, ele diz até aqui nos ajudou. Então eu quero fazer uma ligeira recapitulação com os irmãos, dizendo que essa história que nós vemos a conclusão dela aqui, ela começa na verdade no capítulo de número 5 e 6 desse texto. Onde, antes dessa questão da arca chegar a Kiriat Jearim, na verdade Israel passa por uma derrota tremenda no campo de guerra chamado de Ebenezer. O que foi que aconteceu ali finalmente? Vou dizer rapidamente para os irmãos aqui, os irmãos podem conferir na Bíblia posteriormente. Mas entenda bem, Israel se colocou contra os filisteus contra Israel, naquele momento. E aí Israel levou uma surra, morreram 3.000 homens, aliás, 4.000 homens de Israel. O que é que o povo de Israel faz? Eles fazem assim, bom, já que na verdade nós levamos uma sova, apanhamos, nós perdemos 4.000 homens, nós precisamos entender o que foi que houve e resolver essa situação. E Israel diz assim, temos uma brilhante ideia, tem a arca do Senhor. A arca do Senhor é aquela arca na qual se colocava as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E a arca era símbolo da presença de Deus. Então Israel tem a brilhante ideia de dizer assim, não vamos perder mais não, vamos trazer a arca do Senhor de onde ela está e trazer aqui para o campo de guerra chamado de Ebenezer. E quando a arca estiver com a gente, significa que nós vamos vencer. E Israel faz isso, traz a arca. E a arca é trazida e quando ela chega, e o campo, o acampamento de Israel dá um grito tão grande, tão grande, tão grande, que aquilo assusta os filisteus que estavam do outro lado do campo de guerra. E eles dizem, isso aí não é nada mais nada menos do que a presença de Deus que chegou, o Deus que derrotou o pessoal do Egito, e agora nós estamos os fritos e os filisteus ficam com medo. Mas alguém lá que não diz o texto bíblico, diz assim para os filisteus, tenham coragem, rapaz, sejam homens. E aí os filisteus vão para a luta mais uma vez. E indo para a luta mais uma vez, sabe o que acontece? Os filisteus dão uma sova 10 vezes pior em Israel. Em vez de perder 4.000 homens, eles perdem 30.000 homens. A derrota ela é total e absoluta nesse instante. Vamos esperar em Deus aqui que Ele prossiga ainda um pouquinho mais. O que acontece então nessa hora? A arca do Senhor está no campo de guerra, perde-se 3.000 homens, os responsáveis pela arca eram exatamente os filhos do sacerdote Eli, os 2 filhos também morrem na batalha. O sacerdote Eli está preocupado com isso, está sentado numa cadeira, lá em Israel, olhando para ver quais são as notícias. E aí a notícia vem de que não só eles perderam 30.000 homens, como o sacerdote perdeu os 2 filhos, não só isso, a arca foi tomada pelos filisteus, e quando Eli ouve essa história, cai da cadeira, bate com a cabeça e morre. A nora de Eli, que está grávida de um dos filhos dele que morreu, nesse instante, que ela sabe da notícia, que 30.000 homens morreram, o seu marido morreu, o seu cunhado morreu, o seu sogro morreu, e ela está grávida, ela dá à luz e morre.
E dá-se ao menino o nome de Icabode, que significa exatamente aonde está a nossa glória, onde está a glória de Israel. Você imagina um dia mais pavoroso do que esse? Você imagina um dia pior do que esse? É derrota em cima de derrota. Problema em cima de problema. Mas olha só, um dos piores erros do ser humano é justamente quando ele pensa que pode manipular Deus. Quando ele pensa que pode colocar Deus a seu serviço. E foi exatamente isso que Israel fez quando resolveu trazer a arca do Senhor, símbolo da presença de Deus, para um campo de batalha. Deus, ele não é manipulável, como a gente acha que ele é manipulável. A arrogância, a estupidez humana, que julga que na verdade pode fazer com Deus o que ela quer, termina redundando em grandes e absolutas tragédias. Porque aí nós começamos, na verdade, nesse instante, a ter um Deus que ele fica criado à própria imagem e semelhança humana e de acordo com as nossas ideias de como Deus deve agir. E olha só, muitas vezes nós pensamos que Deus está conosco e ele já foi embora há muito tempo, meu amigo. E ele está muito longe de você. E você ainda acha que ele está pertinho de você. Mas ele não está pertinho de você, ele já foi embora há muito tempo. O que Deus estava dizendo para aquele povo era assim: a arca do Senhor, ela não pode ser um objeto mágico, como hoje em dia se faz em várias religiões. É o copo da água santa, é não sei o que, não sei o que, é não sei o que mais lá que vai colocar não sei aonde, que vai fazer não sei o que, e assim por diante. Isso não é verdadeiro, porque Deus não está localizado em objetos, nem a própria Bíblia. Deus é Deus. Entende? Se a gente não entender esse contexto aqui, a gente vai criar uma religião de magia. E não é isso que Deus quer. Quando eu começo o culto aqui dizendo que culto é encontro com Deus, é um encontro pessoal seu com Deus e Deus com você. Não é através de um objeto qualquer que isso vai acontecer de forma alguma. Mas o texto bíblico diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. E perceba que coisa interessante. É que essa arca que era capturada pelos filisteus, eles a levam para a cidade deles, e ali na cidade deles, essa arca começa a dar um problema danado para os filisteus. Primeiro eles pegam essa arca e colocam no templo do deus Dagon, e aí colocam frente a frente a estátua do deus Dagon e aqui a arca do Senhor. Vão todos dormir. No outro dia de manhã cedo, a estátua de Dagon está no chão, de cara em terra, e a arca lá. Aí eles pensam assim: não, pode ter sido um vento forte, sido alguma coisa, não sei o quê, bota a estátua de Dagon em pé de novo. E aí naquele instante, o que é que acontece? No outro dia, vai todo mundo morrer, no outro dia, a estátua está de cara no chão, com a cabeça quebrada, com os braços quebrados, com as pernas quebradas, e não tem mais condição de ficar de pé diante da arca do Senhor. Aí ele disse: esse negócio está meio estranho. Daí em diante começam a aparecer uma praga de tumores em todo mundo da cidade. Tome tumor. Nem que complicação. Tira essa arca daqui, bota para outra cidade. Aí os tumores saem daqui e vai tudo para aquele lugar lá da outra cidade. Aí tira dessa cidade, bota em outro lugar. Aí os tumores pegam todo mundo lá. Aí os caras, ninguém quer mais arca. Ninguém. Então, parece esses criminosos daqui que ninguém quer nos estados, né? Bota para pedir segurança máxima, não sei de onde, mas aqui não. Enfim. No final ele diz assim: vamos devolver essa arca para Israel. Aí devolve essa arca para Israel, porque é o melhor que a gente faz. Esse negócio aqui não tem futuro. E é aí onde a gente chega no capítulo 7, versículo 2, quando eu li para vocês assim, que a arca foi para onde? De volta em Israel, em Kiriat Jearim, e lá essa arca passou 20 anos. Ela não veio para Jerusalém. 20 anos. E durante esses 20 anos, o povo de Deus esperava uma palavra de Deus.
uma ação de Deus, um movimento de Deus, e nada Deus falou. Aqui é onde eu quero chegar com você, dizendo assim, entenda bem o seguinte: ao longo de nossas vidas, parece que nós vamos fazendo adaptações de Deus aos nossos próprios conceitos e modelo. Ao longo das nossas vidas, parece que nós vamos fazendo adaptações de Deus aos nossos próprios conceitos. E vamos modelando esse Deus de acordo com a nossa conveniência. Até um momento que Deus não é mais Deus. Deus não é mais Deus. Mas Deus é uma marionete nossa que nós manipulamos. E a gente começa a dizer assim, Deus não concorda com isso não. Deus é assim. Deus é não sei o quê. A gente precisa fazer algumas adaptações de não sei o quê. É porque a Bíblia está atrasada, a gente precisa fazer... Daqui a pouco, sabe o que Deus se torna? Deus se torna, na verdade, uma espécie de porta-voz do nosso próprio discurso. E aí, em vez de a gente ter sido criado em imagem e semelhança de Deus, nós as que estamos criando Deus a nossa própria imagem e semelhança. Entenda, a arca, presença de Deus, volta a Israel por si só. Ela não é manipulável, nem por israelitas, nem por filisteus. Ela é a presença de Deus. E aqui eu quero demonstrar 4 coisas que na verdade fizeram com que Deus os ajudasse no passado. Se até aqui nos ajudou, a palavra ajudou está no passado, ok? Então Deus nos ajuda no passado, dando-nos tempo o suficiente para nos conscientizarmos dos nossos erros. Deus nos ajuda no passado, dando-nos tempo suficiente para que nós possamos reconhecer ou nos conscientizarmos dos nossos erros. Você viu quanto tempo a arca ficou em Kiriat Jearim em silêncio? 20 anos. 20 anos para que aquele povo pudesse olhar assim e dizer, o que foi que nós fizemos? Aonde foi que nós erramos? O que foi que aconteceu? Por que a gente luta e apanha todo dia dos filisteus? Por que a gente não consegue uma vitória contra eles? Por que nós somos escravos desse povo? Por que tanta dor nós estamos sofrendo? Por que tanto sofrimento nós estamos passando? Você está entendendo que nessa hora Deus está ajudando e não atrapalhando quando ele fica em silêncio? Você já experimentou o silêncio de Deus em sua vida? Mas também Deus nos ajuda no passado, nos preservando para que não morramos como consequência dos nossos pecados. Eu hoje olho para trás para aquela situação minha, fugindo do quartel, indo para uma praia escondido, tendo a cãibra, quase morrendo, e eu me conscientizo de que aquilo foi um erro que eu não faria mais. Mas eu naquele dia poderia ter morrido. Por que eu não morri? Não só pela mão do Marcos, mas porque Deus resolveu preservar a minha vida. Mas só porque eu vivi até hoje é que eu tenho consciência disso, de que errei e de que Deus preservou a minha vida. Você entende agora porque Deus estava me ajudando no passado e eu nem sabia que Ele estava me ajudando e eu nem percebi que Ele estava me ajudando? Sabe como é que Deus nos ajuda no passado também? Renovando as suas misericórdias diariamente, não é assim que diz a Bíblia? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã do passado, daqueles 20 anos, Deus estava renovando a sua misericórdia com aquele povo, deixando que um remanescente continuasse vivo em Israel. Dessa maneira, Deus nos ajuda também no passado, quando quebra a nossa arrogância e, na verdade, nos dá o tempo necessário para nós nos arrependermos dos nossos erros. É assim que Deus está nos ajudando no passado, e não no presente, e não no futuro ainda. Ele nos ajuda, nos deixando conscientizados dos nossos erros, preservando nossas vidas, renovando as suas misericórdias a cada manhã e dando condições de que a gente se arrependa das besteiras que a gente fez no passado. Foi dessa forma que Deus ajudou muitíssimo a Israel naquele instante.
deixando de falar, criando um silêncio, provocando um buraco negro na alma do povo de Israel, para que eles sentissem a falta de Deus através do silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. Então agora ele pode dizer até aqui, até aqui, até aqui, mas também até assim, até assim, até assim e até assim, através do silêncio. Deus também ajuda o seu povo. Faz muito tempo que você não ouve a voz de Deus. Faz muito tempo que você não tem uma relação íntima, pessoal, forte com Deus. Faz muito tempo que Deus se expressa na sua vida simplesmente como silêncio. Talvez, nessa hora, Ele esteja lhe ajudando a você sentir falta dEle. E a renovar os seus pactos com Ele. A sua maneira de ser com Ele. A ter uma vida devocional diária com Ele. A respeitá-lo, a ler a Bíblia. A fazer com que Ele tenha importância diante de você. Segunda coisa, Deus também nos ajuda no presente. Ele é uma pedra de ajuda não só no passado, mas também no presente. O texto diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. E a ênfase agora é a palavra aqui. A primeira ênfase foi a palavra ajudou. Ajudou é passado. Mas aqui só pode ser agora. Nesse instante, nesse momento. E como é que Deus nos ajuda no aqui e no agora? Deus, Ele nos ajuda no aqui, no agora, enviando os seus profetas para nos dizer a verdade que nós precisamos ouvir. E não as fake news que nos deixam confortáveis. Não tem aquela expressão que diz assim, me enrola que eu gosto, né? Me engana que eu gosto, me enrola que eu gosto. Não é assim? A gente é chegado a gostar de umas fake news, né? Para nos deixar confortáveis, né? Essas fake news é simplesmente para... me enrola que eu gosto, a maneira de você dizer assim, me diga alguma coisa que vai me agradar, mesmo que isso não seja verdade. Entende? Mas Deus, Ele nos ajuda mandando profetas que nos digam a verdade que nós precisamos ouvir. E não as fake news que nos deixam confortáveis. Os púlpitos de hoje, e aqui vai uma reflexão sobre igrejas e postura de pastores, os púlpitos de hoje, muitas vezes têm se tornado, na verdade, um palco cheio de ventrílocos das ideologias do mundo. Em vez dos pastores muitas vezes estarem pregando a palavra de Deus, com base na palavra de Deus, eles estão pregando filosofias, ideologias, sejam elas quais forem, de gênero, políticas. São pregadores que estão tentando fazer arrumadinhos para se tornarem confortáveis e agradáveis para o mundo em que nós vivemos, deixando de lado a boa e velha e agradável vontade de Deus, porque essa se tornou desagradável ao paladar do ser humano hoje. Se você pega a Bíblia e começa a pegar alguma coisa que está aqui dentro de verdade, as pessoas se sentem desconfortáveis com isso. Não desce redondo, desce espiando, desce quadrado. Por quê? Porque nós queremos, ou a maioria das pessoas hoje querem viver um cristianismo de conforto, um cristianismo de adaptação à modernidade, e não um cristianismo de verdade. Por isso, Deus nos ajuda no presente, levantando profetas que indicam o caminho para combatermos essas mentiras que se espalham por aí hoje. Como nós estamos cheios de saber delas.
O modo aqui é muito simples. Samuel chega e diz assim: olha, vocês estão querendo mesmo se arrepender, estão querendo voltar para Deus, então ouçam o que eu vou dizer para vocês. O que eu tenho para dizer para vocês são o seguinte: 4 coisas. Primeiro, livrem-se dos seus deuses. Está aí no texto que a gente acabou de ler. Livrem-se dos seus deuses. Livrem-se da adoração. O que ele está dizendo é isso: livrem-se das adorações a pessoas, a ídolos, a ideologias. Livrem-se disso. Livrem-se, na verdade, de idolatrar causas. Minha gente, tem gente hoje que idolatra muito mais a política do que o próprio cristianismo. E querem fazer do cristianismo uma política. Não é. Ainda que tenha ingerência na política, o cristianismo não é política. E a gente não pode transformá-lo num partido. Não. Então ele diz assim: livrem-se dos seus ídolos, sejam ideologias, sejam partidos, sejam pessoas, sejam causas, sejam sentimentos. Se livrem disso. Segundo, volte o coração para o Senhor. É a segunda palavra de Samuel. Mude as suas emoções, em outras palavras. Deixe de ser um sentimentaloide. Você já percebeu que a gente está vivendo hoje uma geração cheia de sentimentos, cheia de mimimi, né? A pessoa chama de Nutella, né? Uma geração Nutella. Parece que não pode passar nada, que magoa o bichinho, que não sei o quê, que não sei o quê. É entendimento, não. E outros dizem assim: não. Tudo é possível em nome do amor. Dá vontade de dizer um negócio nessa hora. Oh, meu Deus. Como é que diz a música? Toda forma de amor é o quê? Toda forma de amor vale a pena, né? Toda forma de amor é justa. É não, meu amigo, isso é conversa mole. No dia que assim for, eu vou criar uma geração de sentimentaloide, como eu estou dizendo aqui. Não é não. Vá os pais não criar filho com limites. Aí você vê o que aconteceu essa semana aqui na nossa cidade com o julgamento do rapaz que matou 3. Crie só com amor, 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 e sem verdade, sem justiça, sem pulso firme, sem autoridade. E veja o monstro que você vai estar criando. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não. Quarta coisa que Samuel diz: obedeçam somente a ele. A geração atual, a única pessoa que eles não obedecem é a Deus. O resto tudo eles se tornam escravos. Mas de Deus não. Deus é coisa do passado. Deus é atrasado. E é escravo de bebida, é escravo de droga, é escravo de cigarro, é escravo de outras pessoas. São escravos dos ídolos, abestados como vocês são. Acorda para Jesus. A única pessoa que você não pode obedecer é Deus. Deus, ele diz: me obedeçam, e você vai ter um caminho correto e certo na sua vida. Amém. Quarta coisa que Samuel diz: sirvam somente ao Senhor. Sirvam somente ao Senhor. Deus, lamento dizer para os senhores, é exclusivista mesmo. E se ele não fosse Deus, ele não seria exclusivista. Agora, porque ele é Deus, ele é sim exclusivista. A adoração é a ele e somente a ele. Não existe outros deuses, não existe outras coisas que a gente possa colocar no lugar de Deus ou que possa dividir a honra de Deus. E é claro que isso está na Bíblia lá. Deus não divide a sua honra com ninguém, porque ele é Deus, minha gente. Ora. Deus nos ajuda no presente, respondendo também as nossas orações e nos dando as vitórias que não teríamos condições de vencer por nós mesmos. E é assim que acontece. Samuel ora e o exército de Israel finalmente, 20 anos depois, consegue derrotar pela primeira vez os filisteus naquele instante, naquele momento. Ou seja,
O exército israelita era totalmente impossibilitado de vencer os filisteus, mas venceu pela força de Deus e não de ninguém mais. Por isso o pedido insistente dos israelitas para que, na verdade, Samuel implorasse ao Senhor por uma vitória que chegou naquele momento. Deus nos ajuda no presente vencendo os nossos inimigos, vencendo as nossas guerras com as próprias armas desses inimigos, para que a gente não duvide que Deus é capaz de vencer a este inimigo, para que nenhum de nós duvide que Deus não é um fantoche, não é um espantalho com o qual a gente brinca. Você já viu que tem gente que acha que Deus, que na verdade quer transformar Deus na sua própria imagem e semelhança, na sua crença, como eu disse? A gente não define quem Deus é por aquilo que nós somos. Ou posso dizer assim, o que nós somos não define quem Deus é. Porque Deus é Deus. Entende o que eu estou lhe dizendo? Porque, mesmo que eu bata o pé e diga assim, Deus é isso, Deus é isso, Deus é isso, Deus é aquilo, porque eu sou. Isso não significa que Deus é como eu sou. Por isso que Ele é exclusivista e merece respeito de cada um de nós. Muito bem. Deus tem forma de vencer as nossas guerras e formas diferentes. Você lembra quando Jesus Cristo, de uma forma muito estranha, cuspiu na terra, fez lama, colocou nos olhos do cego e ele curou esse cego? Ele já tinha curado pessoas de diversas maneiras. Não precisava disso. Mas lembra que ele fez assim? Nesse momento aqui, Deus tem uma maneira diferente de vencer a guerra dos filisteus. O que é que ele faz? Como é que diz o texto bíblico aí? Que naquele dia, ele causou um estrondo muito grande. A voz de Deus falou do céu como um trovão muito forte. Você sabe por que foi assim? Porque o deus Baal, ele era representado com raios, trovões, em direção à terra. O Deus dos filisteus era representado dessa forma. Aí Deus diz assim, você sabe como é que eu vou derrotar esse pessoal? Com uma voz de trovão. Eles não dizem que Baal é o Deus do trovão? Pois o trovão hoje vai derrotar eles. Porque quem é dono do trovão sou eu, e não esse tal de Baal que vocês, iludidos, adoram aí. Percebe? É assim que Deus vence essa batalha e essa guerra para o povo de Israel. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse mesmo Deus é o Deus que nós adoramos hoje. E Ele tem força e poder para vencer as nossas batalhas e enviar servos dele, para nos ajudar no presente, dizendo a verdade que precisa ser dita, e não uma fake news espiritual. Terceira coisa, Deus nos ajuda no futuro, sem nem nós precisarmos pedir ajuda ao Senhor. Se você olhar a sua Bíblia direitinho aí, abra ela comigo nesse instante, você vai ver que no capítulo 7, versículos 1 e 2, se trata do passado. Você vai ver que do versículo 3 até o versículo de número 10, se trata do presente. E você vai ver que do versículo de número 11, 10, 11, até o 13, onde eu li, se trata do futuro. E Deus vai nos ajudar no futuro também. Deus é uma pedra de ajuda que nos ajuda no passado, no presente e no futuro. No passado, através do seu silêncio. No presente, através dos seus profetas genuínos, verdadeiros, reais.
No futuro, através daquilo que a gente nem espera que ele faça, ele vai fazer para nós. Veja bem, salientemos aí que o texto diz assim, que os filisteus não somente foram derrotados, mas também foram abatidos completamente, dominados pelo povo de Deus dali em diante. Deus nos ajuda no futuro, nos livrando hoje de nossos inimigos de uma vez por todas. Olha o que o texto diz: e nunca mais os filisteus vieram aos termos, ao território de Israel. Acabou, 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 acabou o domínio dos filisteus. Nunca mais, é da agora em diante. Se trata do futuro. Então, Deus hoje já está nos ajudando com relação ao futuro. Sabe também como? O texto diz aí também que o povo de Israel começou a recuperar todas as cidades que tinham perdido. Ou seja, tiveram de novo para si aquelas cidades que tinham sido levadas pelos filisteus. Deus, portanto, nos ajuda não só nos livrando dos inimigos futuros, mas também trazendo para nossas mãos as bênçãos que nós precisamos tê-las de volta junto a nós. E o texto ainda vai dizer assim, que durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus e nunca mais os filisteus se levantaram contra Israel. Ou seja, a mão de Deus segurou, sustentou os inimigos do povo de Deus. Deus nos ajuda restaurando aquilo que nos foi roubado também pelo inimigo. As cidades que foram embora, agora voltaram mais uma vez. Deus também nos ajuda no futuro, trazendo aquilo que nós nem almejamos. Se você continua a leitura aí, você vai ver que no versículo 14 diz assim: e houve paz entre Israel e os amorreus naqueles dias. Ou seja, de sobra ainda não só livrou dos filisteus, mas trouxe paz para Israel junto aos amorreus, que eram outro povo. Está vendo como Deus nos ajuda no futuro? Ou seja, Ele nos traz aquilo que nós chamamos hoje de bênção da normalidade para nossas vidas. Meu irmão, você precisa vencer os seus inimigos. Você tem desafios para a sua vida, sejam inimigos, pessoas ou situações, etc, etc, etc. Você precisa ver restaurado na sua vida aquilo que você perdeu. Você precisa de paz duradoura no seu viver. Comece orando. Comece colocando diante de Deus aquilo que você precisa. Depois que você colocar isso diante de Deus, aí sim, você lembra daquelas 4 coisas que eu falei há pouco. Que você livre-se dos seus ídolos, que você volte o seu coração para o Senhor, que você obedeça somente a Ele, que você só sirva a Ele. Aí você ora, e aí você vai ter a vitória sobre os seus inimigos. Então nós temos um Deus que é uma pedra de ajuda, no passado, no presente e no futuro. Deus tem sido essa pedra fundamental de ajuda, que tem sustentado a Orla Sul no passado, no presente e sustentará no futuro, no nome de Jesus. Amém. E eu quero concluir dizendo o seguinte, que às vezes o momento mais difícil de Deus nos ajudar é justamente esse do passado, através do seu silêncio. Deus não gosta de ver nenhum filho seu sofrendo, principalmente clamando a Ele sem Ele responder. Mas mesmo assim, mesmo sofrendo, Ele passou 20 anos calado, deixando que Israel se conscientizasse, entendesse, se arrependesse e voltasse a Ele. É difícil para Deus isso. É difícil para Deus ouvir o que Ele ouviu de Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Era o silêncio de Deus que estava atingindo Jesus naquela hora. Mas Deus sabia que não podia falar. Que Ele precisava deixar Jesus cumprir a missão dEle efetivamente, para lhe salvar, para me salvar, salvar a todos nós que estamos aqui. Segunda coisa que eu quero dizer nessa manhã,
é que, como é interessante, né? O local onde Samuel resolve colocar essa pedra que simboliza a vitória aqui é entre Mispá e Jessana. Aí você vai ver o que significa a tradução de Mispá e de Jessana. Mispá significa posto avançado. Ou seja, Mispá é como se fosse assim, é lá na frente, é um posto avançado. Quem foi de exército sabe disso. O exército está acampado aqui, mas vamos colocar um posto avançado lá na frente, para a gente ver se o inimigo vem ou não. Isso é posto avançado. E Jessana significa cidade antiga. Cidade antiga. Antiga é passado. Avançado é futuro. Antigo é passado. E é nesse meio aqui que Samuel resolve colocar uma pedra de ajuda para simbolizar a vitória que eles tinham tido naquele instante. Como se dissesse assim: entre o passado e o futuro, você precisa enxergar a presença de Deus, lhe ajudando, tanto lá no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Você que está aqui, sentado comigo nessa manhã me ouvindo, você acha que Deus já lhe ajudou no passado, sim ou não? Você tem alguma dúvida se Deus está lhe ajudando no momento presente, sim ou não? Não. Você acha que Deus vai lhe ajudar no futuro, sim ou não? Então entenda que esse até aqui nos ajudou o Senhor, ele tem uma dimensão passada, presente e futura. Ele não fica só pelas bênçãos que nós já alcançamos. E para finalizar, Deus é extraordinário. Eu disse assim, que Deus ajudou o povo de Israel no passado através do silêncio. Mas Deus, naquele momento da batalha, a sua voz se fez ouvir através de um... Sabe o que isso significa? Que Deus nos ajuda no silêncio e Deus nos ajuda no trovão. Deus nos ajuda no silêncio, quietinho e caladinho, mas Deus também nos ajuda provocando um estrondo que nos traz a vitória sem a gente nem esperar que essa vitória vai chegar naquele dia. Deus fala através do silêncio. Deus fala através do maior som possível para lhe ajudar naquilo que você precisa, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e nos abençoe.